Olá, pessoal. Essa é a nossa segunda aula sobre telencéfalo. Na aula passada, a gente abordou o centro branco-medular e os núcleos da base. Agora, a gente já começa a abordar o córtex cerebral, né? Então, a porção mais externa do cérebro, a gente já sabe que ela não é lisa na nossa espécie, nós não somos lisencefálicos, somos giroencefálicos, temos várias tortuosidades aqui. Elas têm nomes, são fissuras e sulcos, assim como no cerebelo a gente tinha fissuras e sulcos cerebelares, aqui a gente também tem fissuras e sulcos cerebrais. Tá? Uma delas, bastante importante, é a fissura longitudinal. É uma fissura que se estende desde a região mais anterior do cérebro até a região mais posterior. Essa é uma visão superior, estou vendo o cérebro de cima. Se eu fizer um corte aqui e observar essa estrutura, tirar uma fatia e observar aqui de lado, eu percebo que essa estrutura externa que eu estou vendo aqui, ela se continua nessa região medial, mas não toca a estrutura cortical do outro lado, do outro hemisfério. Então, assim a gente diz que os hemisférios cerebrais são quase completamente separados, né? Aqui não se tocam, porque existe uma fissura longitudinal do cérebro que separa elas. No interior dessa fissura longitudinal, a gente tem, inclusive, uma daquelas projeções da dura mater, que é a foice do cérebro, né? Bom, muito bem. Além dessa fissura longitudinal, a gente tem vários sulcos, tá? Essas partes aqui, essas reentrâncias na superfície externa do cérebro, que separam, então, essas estruturas que não têm reentrâncias, que a gente chama, então, de giros. Então, a gente tem aqui alguns giros, esse é um giro, esse é outro giro cerebral, esse é outro giro cerebral, esse é outro giro cerebral, que são separados por alguns sulcos. Esse é um sulco cerebral, esse é outro sulco, esse é outro sulco, esse é outro sulco. Tá? Então, nessa superfície cortical, cheia de enovelamentos, a gente tem esses giros como as partes mais altas, como se fossem a parte mais alta do morro, né? E os sulcos que separam esses giros como se fossem os vales entre os morros, né? Cada um desses giros, cada um desses sulcos, tem um nome específico, né? É importante a gente conhecer esses nomes, mas saber que existem esses nomes, mas para a nossa disciplina aqui de neuroanatomia mais voltada para a psicologia, somente alguns desses sulcos e alguns desses giros vão ser mais importantes. Por que essa identificação desses giros é importante, e dos giros e dos sulcos? Primeiro, porque existe uma classificação anatômica do telencéfalo, do córtex cerebral, em que a gente divide o córtex em alguns lóbulos cerebrais. E essa divisão em lóbulos é baseada em alguns sulcos e em alguns giros. Então, a gente conhece alguns sulcos e alguns giros e sabe que a partir dali está o lobo cerebral, a partir de lá é o outro lobo. E existe ainda uma outra classificação, que é uma classificação que a gente chama de citoarquitetural, que é baseada nos giros e nas regiões de cada giro. Então, um giro vai ter um nome, mas esse giro pode ser subdividido em várias regiões, com base nessa classificação citoarquitetural. A gente vai mencionar sobre isso mais na frente. Tá? Sendo que, então, segundo essa classificação, cada região do giro vai ter uma função neurológica específica associada a ela. Tá? Então, essa imagem a gente já mostrou. Aqui a gente vai detalhar dois sulcos importantes que a gente observa na superfície cortical. Um deles é o sulco que a gente chama de sulco lateral, a gente chama de sulco lateral porque ele é muito bem observado nessa visão lateral do cérebro. Ele começa anteriormente aqui de forma aberta, né? Está aqui se abrindo, né? E vai se estender para a região posterior com uma inclinação para a região mais superior do cérebro. Então, ele não é totalmente paralelo ao chão, vamos dizer assim, né? Ele vai se inclinando, se direcionando para a região mais superior. Tá? E ele termina aqui de forma abrupta nessa região aqui cerebral.
Então, esse é o sulco lateral, é fácil de identificar nas regiões laterais dos cérebros, aberto anteriormente. Acima dele, a gente tem um sulco também importante, que é o sulco central. Ele recebe esse nome porque está bem próximo ao centro do cérebro, né? Ele começa na região mais superior. Na verdade, como a gente já viu, essa região superior do córtex está se dobrando e continua na região medial. O sulco central também continua na região medial, a gente vai ver em algum slide aí mais na frente, né? E termina ou se unindo ao sulco lateral, em algumas peças a gente observa o sulco central se unindo ao sulco lateral, em outras peças a gente observa ele terminando um pouco acima do sulco lateral. Essa é uma superfície, então, medial, eu cortei o cérebro ao meio, a gente percebe que um pouco caludo aqui foi cortado, né? Tem estruturas mais internas aqui no cérebro, e a gente observa aqui, ó, um sulco que é mais bem observado, então, nessa região medial, que é o sulco parieto-occipital. Na imagem anterior, a gente observa aqui, é escuro, mas a gente observa o sulco parieto-occipital terminando nessa borda lateral. Na borda medial, ele fica muito mais evidente. Com base nesses três sulcos aí, então, sulco lateral, sulco central e sulco parieto-occipital, a gente consegue dividir o nosso córtex cerebral, ou o nosso cérebro, em 5 lobos no hemisfério direito e 5 lobos no hemisfério esquerdo. Né? Então, são esses os 5 lobos aqui. O lobo frontal é esse pintado em laranja aqui, que fica à frente, né, do sulco central. Então, o sulco central aqui é importante porque ele determina que à frente dele a gente tem o lobo frontal, recebe esse nome porque é protegido pelo osso frontal. Né? Atrás do sulco central, a gente já vai ter um lobo que a gente chama de lobo parietal, protegido principalmente pelo osso parietal e localizado posterior ao sulco central. Tá? Abaixo do sulco, isso tudo acima do sulco lateral. Né? Abaixo do sulco lateral, a gente vai ter o lobo temporal, protegido principalmente pelo osso temporal. Tá? E nessa região mais posterior aqui, protegido pelo osso occipital, a gente vai ter o lobo occipital. O lobo occipital é separado do lobo parietal pelo sulco parieto-occipital, que a gente viu na imagem anterior. O quinto lobo é o lobo insular, ou a ínsula, que é um lobo que não se vê externamente. Apesar de ele ser composto por córtex cerebral, ele externamente não se vê. A gente consegue observar a ínsula quando a gente abre, afasta as bordas, né, do sulco lateral. Então, a gente percebe que mais internamente a gente ainda tem substância cinzenta cortical, ainda tem córtex cerebral. Na verdade, essa porção de córtex cerebral que está aqui externo se dobra aqui no sulco lateral e forma depois o lobo insular mais profundamente. Tá? Então, são esses os 5 lobos aqui importantes da gente saber: o lobo frontal, parietal, temporal, occipital e insular. É importante a gente saber não só os lobos, mas as regiões desses lobos, porque, segundo uma teoria muito bem aceita durante muitas décadas, cada região seria responsável por uma tarefa específica. Cada região do córtex cerebral teria uma tarefa específica associada. Então, a gente poderia dizer que essa região aqui é a região do córtex associada a funções visuais. Temos uma região aqui chamada de córtex visual, por exemplo. Tem uma região aqui chamada de área de Wernicke, ou área sensorial da fala, uma porção da nossa fala, da nossa linguagem falada. Uma outra região aqui, chamada região de Broca, que seria a área motora associada à fala. E por aí vai. A gente tem áreas motoras primárias, áreas sinestésicas primárias, e por aí vai. Cada região seria associada a uma função específica, então, algumas delas. Né? Teve um pesquisador chamado Brodmann, né, do século passado, que descreveu diferentes áreas. Aí ele não deu nome, mas deu números às áreas cerebrais. Por essa classificação, que a gente chama de classificação de Brodmann,
ou áreas de Brodmann, né? Um giro poderia ter mais de uma região específica, mais de uma área de Brodmann. A gente vê aqui, por exemplo, nesse giro aqui, como tem a área 1, 2 e 3 contidas nesse giro aqui. Tá? Brodmann descreveu 52 regiões em cada hemisfério cerebrais que seriam funcionalmente distintas. Cada uma deveria ter uma função distinta da região vizinha. E ele descreveu isso baseado na citoarquitetura, ou seja, na disposição das camadas de neurônios que ele estudou histologicamente nos cérebros que ele se baseou para estudar isso. Tá? Então, existem 52 áreas de Brodmann, a gente não vai decorar cada uma delas, onde fica, mas a gente precisa lembrar, porque muitas vezes a gente vai buscar literatura que diz que o paciente teve uma lesão na área 7 de Brodmann. E aí a gente, embora não lembre de cabeça qual é a área 7, a gente lembra o que é a área de Brodmann e sabe ao que esse artigo, ao que esse texto, ao que esse autor está se referindo. Pode pegar um mapa aí da área de Brodmann e saber onde é que fica a área 7. Muito bem, aqui algumas curiosidades, já praticamente encerrando aqui a aula. O nosso córtex cerebral tem uma área, então, bastante ampla, né? Uma área calculada em mais de 2.000 centímetros quadrados, né? Com uma variação de literatura no número de neurônios, alguns citam 14 bilhões, alguns citam menos, né? Mas realmente é uma quantidade importante de neurônios localizados somente nessa fina camada mais externa do telencéfalo. Fina por quê? Porque a sua espessura também varia bastante, mas varia entre 1,5 milímetros, lembrando que o milímetro é aquela menor partezinha que a gente vê numa régua normal, né? É a 10ª parte de 1 centímetro, a 4,5 milímetros. Então, a porção mais espessa do nosso córtex cerebral tem menos de meio centímetro, tá? Localizada aí no giro pré-frontal. Tá? Histologicamente, se a gente pega o córtex cerebral, então, independente de ele ter 1,5 ou 4,5 milímetros, a gente consegue definir, em quase todo o córtex, 6 camadas distintas de neurônios, de células neuronais aqui localizadas no córtex cerebral. Lembra que no cerebelo a gente conseguia discernir 3 camadas no córtex cerebelar, aqui a gente consegue discernir 6 camadas histológicas distintas. A primeira camada é a camada molecular, mesmo nome da primeira camada do cerebelo, e pelo mesmo motivo, é uma camada pobre em neurônios, uma camada que tem poucos neurônios. Tá? A segunda camada é uma camada que a gente chama de camada granular externa, porque tem interneurônios que a gente chama de neurônios granulares. Lembra que a gente tinha também neurônios que a gente chamava de granulares no cerebelo, tá? Eles têm morfologia parecida, mas função bastante distinta. Né? E a quarta camada, a gente está pulando a terceira aqui, a quarta camada também é uma camada granular, com neurônios parecidos, mas a gente chama então de camada granular interna. Tá? Essas duas camadas aqui são camadas de interneurônios, né? Camadas onde a gente tem principalmente interneurônios que recebem informações aferentes, informações que estão chegando ao córtex cerebral, né? Chegam fazendo sinapse com neurônios das camadas granulares, externa ou interna. Né? A terceira e a quinta camada são camadas onde a gente observa esses neurônios com formato piramidal. Portanto, ele chama elas de camadas piramidal externa e camada piramidal interna. Tá? São camadas que são células que têm dendritos que vão receber as informações, vão fazer sinapse com neurônios de camadas mais superficiais. Tá? Então, o mais comum são esses neurônios da camada piramidal externa fazer sinapse com neurônios ou daquela camada molecular ou neurônios localizados na camada granular externa. E os neurônios piramidais da camada interna fazendo sinapse com qualquer um desses neurônios mais superficiais aqui. Tá?
E as camadas piramidais têm, então, esses mesmos neurônios com axônios descendentes, axônios que enviam informações para o próprio córtex, para outras regiões do córtex, né? Ou para estruturas subcorticais, para núcleos da base, para estruturas diencefálicas, para o cerebelo, para estruturas do tronco encefálico, por aí vai. Então, daqui saem as referências, né? E por aqui chegam as aferências. Tá? Então, as camadas granulares para as camadas granulares chegam as aferências e das camadas piramidais saem as referências. A última camada é uma camada chamada multiforme ou fusiforme. Tem neurônios que alguns descreveram como fusiforme, em formato de fuso. Outros verificaram que não, que eles têm diferentes formas. E a gente tem, além desses interneurônios aqui, principalmente os axônios de fibras referentes, né, que estão deixando aqui o córtex cerebral. Tá? Então, essas 6 camadas estão presentes na maior parte do córtex cerebral humano. Tá? Nessas regiões, a gente chama que o córtex é um isocórtex. Isocórtex é as regiões do córtex que possuem as 6 camadas celulares distintas. E tem regiões que não possuem essas 6 camadas, possuem menos do que 6 camadas, a gente chama de alocórtex. Tá? O alocórtex, a gente ainda divide em uma região que a gente chama de arquicórtex, que é mais antiga e possui 4 camadas, e uma outra região que a gente chama de paleocórtex, que é também mais antiga que o isocórtex, mas menos antiga que o arquicórtex, e possui 5 camadas, aqui representadas pelo hipocampo e pelo uncus, respectivamente. Né? E o neocórtex, que é a mesma coisa, né, dizendo basicamente a mesma coisa que o isocórtex, né, embora um se refira ao termo anatômico, o outro ao termo mais evolutivo, corresponde, então, a pelo menos 95% do córtex humano. Muito bem, acho que isso era o que a gente tinha para mencionar na primeira aula, na segunda aula de telencéfalo, e o restante a gente deixa para a terceira e última aula de telencéfalo. Tá? Obrigado.